Gravando. Olá galera, estou aqui no meu canal Estudando História para falar sobre a Revolução Francesa. Vamos falar sobre esse tema importante, né? Para quem quer adquirir mais conhecimento, está melhorando ainda os estudos de história, e também para quem vai praticar aí, né? Vai fazer, né, o vestibular. A Revolução Francesa. A Revolução Francesa influenciou toda a história da Europa e da América na passagem do século XVIII para o XIX. Nossa maneira de pensar a política hoje ainda traz muitos valores que nasceram com a Revolução, como a preocupação com os direitos humanos e a divisão entre os partidos de esquerda e os de direita. A Revolução foi obra do Terceiro Estado. O auge da Revolução se deu quando o Partido Jacobino, liderado por Robespierre, assumiu a direção do Estado. Então, várias medidas foram tomadas a favor das camadas sociais populares. Por fim, a grande burguesia retomou o controle e, por meio do governo de Napoleão Bonaparte, consolidou a nova sociedade capitalista, né? A França deixou de ser absolutista e feudal. Estavam abertas as portas para o desenvolvimento pleno do capitalismo. A sociedade francesa estava dividida em 3 estados. O primeiro estado era composto pelos membros do alto clero, que ocupavam os altos postos na hierarquia da igreja. Os bispos e abates pertenciam às tradicionais famílias dos nobres. O segundo estado era formado pelos nobres. Agora, a grande maioria da população integrava o terceiro estado. Esse terceiro estado era formado, né, por burgueses, grandes comerciantes, banqueiros, proprietários de manufaturas e companhias de navegação. Formado também pela pequena burguesia, né, que era uma espécie de classe média da época, composta por donos de pequenos estabelecimentos, advogados, médicos, jornalistas, funcionários públicos de escalão inferior. E também os camponeses, tá? Os sans-culottes e até humildes padres de paróquia, tão pobres quanto seus fiéis. Você reparou aí que como essa divisão corresponde à velha noção medieval, tá? Da sociedade, dividida entre os que oram, os que guerreiam, né, e os que trabalham. Dá para perceber que o antigo regime francês era um bocado arcaico. O primeiro e o segundo estado, o alto clero e a nobreza, eram os privilegiados. Não pagavam impostos e possuíam importantes cargos no estado. Para eles havia leis e tribunais especiais, né? A justiça era diferente aí para eles. No terceiro estado, tá, encontravam-se todas as classes sociais oprimidas pelo antigo regime, desde os ricos burgueses até os famintos camponeses. Tá? Vamos aí entendendo um pouco mais, né, como é que se dá esse processo aí, tá?
daí da Revolução Russa. Assembleia dos Estados Gerais. Em maio de 1789, foi aberta a Assembleia dos Estados Gerais. Ela reunia perto de 900 deputados, que eram os representantes escolhidos pelos 3 estados. Os deputados do terceiro estado foram indicados por uma eleição que favorecia os abastados. Nenhum camponês ou artesão estava presente. O grosso era formado por membros da burguesia, advogados, jornalistas. Apesar disso, naquele momento, os deputados burgueses representavam a maioria da nação francesa, que não suportava a tirania da nobreza e do absolutismo. Galera, note um aspecto importante. Essa Assembleia não era um parlamento. Os deputados não tinham nenhum direito de fazer leis ou dar ordens ao rei. Tá? O rei estava acima da lei. Afinal de contas, a França permanecia absolutista. A função da Assembleia dos Estados Gerais era meramente consultiva. Era apenas de dar conselho para o rei. Se o rei não quisesse ouvir o conselho, simplesmente o rei dizia não, é isso e pronto. Tá? Isso quer dizer então que os deputados deveriam fazer uma sugestão para resolver a crise financeira. Então a crise financeira do Estado, os deputados apenas sugeriam, né? Eles não tinham como criar leis ou criar medidas para resolver o problema financeiro do Estado. O rei ouviria as recomendações da Assembleia, mas não tinha nenhuma obrigação de segui-las. Bem, era nisso que o rei e seus ministros acreditavam. Nem imaginavam que apenas algumas semanas já não teriam controle sobre o país. Vamos no processo revolucionário, né? Entender aí que os deputados do terceiro estado decidem elaborar uma constituição. O absolutismo estava com dias contados. O rei também deveria obedecer à lei. Será que os reis gostaram disso? Claro que não. Né? O rei está submetido à lei. O rei não gostou nada disso. Tá? Mas, diante da intransigência da nobreza, os deputados do terceiro estado resolveram se reunir em outro salão. Foram apoiados por alguns membros da nobreza e do clero que aceitaram pequenas mudanças. Os deputados do terceiro estado foram muito ousados a criar nova assembleia. Justificaram seu ato dizendo que representavam a maioria da população francesa. Foram mais longe ainda e anunciaram que estavam em Assembleia Nacional com o objetivo de criar uma Constituição. Vocês perceberam aí o alcance da atitude deles, galera? No regime absolutista não existe nenhuma Constituição. Portanto, a criação de uma Constituição significava a destruição do regime absolutista, ou seja, era a própria revolução acontecendo. A palavra revolução geralmente nos faz imaginar multidões rebeldes nas ruas, troca de tiros entre o povo e as autoridades, invasões dos palácios do governo. Mas saiba que nem todas as revoluções são violentas. A revolução, isso é muito importante saber, né? Que a Revolução Inglesa do século XVII começou de forma brutal, com uma guerra civil, e terminou pacificamente com a Revolução Gloriosa. Na França, a Revolução começou de modo bem tranquilo. Os deputados propunham fazer uma Constituição que seria obedecida por todos. E assim, sem tumultos, a nova ordem seria implantada. O problema é que nem o rei absolutista, nem os nobres estavam dispostos, né, a perder seus privilégios. Isso é óbvio, evidente que eles não queriam perder os seus privilégios. Tá? Nem os nobres, nem os reis, nem a alta hierarquia da igreja, né, que era o primeiro estado, né, os bispos, os abates, eles não queriam perder os seus privilégios. Então eles reagiram com violência. Só que tem uma coisa,
violência gera mais violência. Então a fase pacífica da Revolução tinha terminado. Galera, vamos ver a queda da Bastilha. O rei ordenou então que soldados dissolvessem a Assembleia Nacional. No entanto, um corajoso deputado chamado Mirabeau desceu as escadarias, aproximou-se do rei e respondeu: estamos aqui pela vontade da nação francesa e só seremos desalojados pela força das armas. A força das armas não estava mais com o rei. Então o que acontece? Acontece uma grande resistência, né? O povo invadiu os arsenais e confiscou mais de 30 mil fuzis e espadas. Centenas de pessoas marcharam em direção à Bastilha. Essa era uma antiga prisão onde no passado os inimigos do rei tinham sido encarcerados. Ela representava o que havia de mais odioso no antigo regime. Quando a massa se aproximou do prédio, o comandante da guarda ordenou que os soldados atirassem. Dezenas de pessoas morreram, mas nada impediu que os sans-culottes invadissem a fortaleza. O símbolo da tirania estava derrubado. A queda da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789. Marcou o início simbólico da Revolução Francesa. Atualmente é uma data de festa na França. Então aí nós passamos por processo da queda do antigo regime. Não era apenas os sans-culottes, né, de Paris que se rebelavam. No interior, os camponeses invadiram os castelos e tomavam pedaços de terras. Assustados com a revolta camponesa, numa única noite, os deputados da Assembleia Nacional decretaram o fim de todos os privilégios feudais. Esta foi a chamada Noite do Grande Medo, 1789. Agora os camponeses não deviam mais nada à igreja e nem ao rei. E se pagasse uma indenização aos nobres, também não deveriam mais nada a eles. Logo em seguida, em agosto de 1789, a Assembleia aprovou a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento baseava-se nas ideias iluministas. Para os revolucionários, só haveria justiça se esses direitos fossem garantidos. Quais eram esses direitos? A declaração afirmava que todos os homens nascem livres e iguais, e portanto ninguém pode ser escravo nem servo, ninguém pode ser preso por causa de suas opiniões políticas ou religiosas. A lei tem de ser a mesma para todos, a justiça tem que ser gratuita, ninguém pode ser torturado, os acusados possuem direito a um advogado e devem ser julgados em público, é a lei do habeas corpus, não é? Todos os cidadãos que tenham capacidade podem ocupar cargos no governo. O governo só pode tomar decisões que estiverem de acordo com a vontade geral da população. Mas ainda o povo tem direito de resistir à opressão. Então, em 1791, a Constituição estava pronta. Ela tomava por base a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Estabeleceu a igualdade civil, a lei passou a ser a mesma para todos. E a separação dos três poderes, né? A ideia dos iluministas Montesquieu, lembrando isso, né? Muito importante. O poder executivo continuava com o rei, mas o poder legislativo seria exercido por uma assembleia de deputados. Ou seja, o rei passaria a estar submetido à lei, ao parlamento. Não estava mais o rei acima da lei, né, sendo acima do parlamento. Isso se chegava ao fim. Então vocês percebem, galera, que o absolutismo tinha acabado. O rei ainda era o mesmo, Luís XVI, mas agora tinha que obedecer às leis feitas pelos deputados. A França havia se tornado uma monarquia constitucional. A partir daquele momento, os proprietários de terras também tinham de pagar impostos. Os bens da igreja, terra, tesouros, prédios, foram confiscados pelo Estado. Continuando aqui, não é? No nosso processo,
Nos limites da Revolução, a Revolução tinha sido feita pelo Terceiro Estado, né? Onde os burgueses dos culottes, a pequena burguesia e os camponeses tinham que ser rebelados em conjunto. Mudanças formidáveis, né, aconteceram em favor de todos. Mas a burguesia tinha sido a principal beneficiada. A relação de direitos do homem e do cidadão dizia que a propriedade privada era inviolável, ou seja, ninguém tinha o direito de trocar as riquezas da burguesia. A Assembleia também aprovou lei que extinguiu os monopólios mercantilistas, estabelecendo a liberdade para o mercado. As camadas populares se sentiam prejudicadas. Os camponeses, por exemplo, continuavam sem terra. Quando o Estado vendeu as terras da igreja, os beneficiados foram os ricos burgueses. Repare que os camponeses continuam sendo explorados ainda, mas agora pela burguesia que sai beneficiada. Os deputados eram eleitos com sufrágio censitário, isto é, somente as pessoas com certo nível de renda podiam votar. Na prática, cerca da metade dos franceses estava de fora. Aí vocês imaginam, né? A maior parte de fora é a população pobre, né? Grande parte de camponeses, né, estão fora da questão eleitoral. Para piorar, a Assembleia aprovou a lei de Leclerc, que proibia os trabalhadores de formarem associações para defenderem seus direitos. Então o que aconteceu? Os camponeses e os culottes exigiam mudanças. Tinham o apoio dos deputados radicais da pequena burguesia. Um deles, o advogado Robespierre, defensor do fim da escravidão nas colônias e do direito das mulheres ao voto, fez um discurso inflamado em que perguntava aos representantes da alta burguesia: quem autorizou a despojar o povo de seus direitos? Esse mesmo povo estava disposto a aprofundar a revolução? Nós tivemos aí a contra-revolução, a insatisfação com todas essas questões, né? Tivemos então, vamos, né, ver esse processo da contra-revolução dentro da questão da convenção. A França tinha se tornado uma república, agora quem governava era uma assembleia chamada convenção, eleita com sufrágio universal masculino. Percebeu a importância disso? Todos os homens com maior de 21 anos poderiam votar. Havia basicamente 3 partidos na convenção: Gironda, a planície e a montanha. Os girondinos sentavam-se na ala da direita da Assembleia, representavam a alta burguesia. Estavam de acordo com a revolução, mas não queriam novas mudanças. Temiam que a agitação popular prejudicasse os negócios. No centro ficava a planície ou pântano, também representando a alta burguesia. Do lado esquerdo ficavam os jacobinos, também chamados de montanheses, porque se sentavam nas cadeiras do alto. Os jacobinos representavam a pequena burguesia e consideravam que os interesses dos sans-culottes e dos camponeses deveriam ser atendidos. Os líderes jacobinos se tornaram algumas das mais famosas personalidades da Revolução: Robespierre, Danton, Marat e Saint-Just. Pessoal, os jacobinos eram chamados os grupos mais radicais, né? Porque eles estavam ligados à pequena burguesia, que eram os pequenos comerciantes, e também aos camponeses, também, né, defendiam os direitos dos camponeses. Tá? Nós vamos continuar vendo esse processo revolucionário, né? A briga maior vai ser entre jacobinos e girondinos. Os girondinos são os que defendem a alta burguesia, né? Os grandes comerciantes. E lembrando que os jacobinos são os que defendem a pequena burguesia, que são os pequenos comerciantes, e também abrange aí os camponeses, os demais trabalhadores. Vamos ver a execução do rei Luís XVI, né? A execução do tirano. Luís XVI, então, foi acusado de crime de tirania contra o povo francês. A maioria concordou que o rei era culpado. Então os jacobinos propuseram a pena de morte. Mas os girondinos, com medo da radicalização, né, política, eles foram contra, tá, a determinação de pena de morte ao rei Luís XVI. A planície, que era o centro, né, com a agitação dos sans-culottes na rua, voltou. O que aconteceu a planície, que era o centro? Eles voltou junto com os jacobinos, né, diante da agitação da rua.
né, ele sendo, né, a planície sendo do centro, acabou indo para o lado dos jacobinos. Então, tendo a maioria assim, o rei Luís XVI foi executado em 1793, tá? Foi para guilhotina, perdeu a cabeça. Vamos ver aqui a questão do poder jacobino, tá? Os jacobinos, então, né, assumiram esse poder, tá? Foi chamado os grupos radical da França lá. Os jacobinos sabiam que a revolução só poderia ser salva se contasse com o apoio popular, por isso tomaram várias medidas sociais. Isso aqui é muito importante você saber, galera. Implantaram a lei do máximo, que proibiu o aumento do preço do pão, principalmente alimento dos pobres, né? Aprovaram uma nova declaração dos direitos do homem e do cidadão e uma nova Constituição 1793, que agora incluiu o direito ao voto, ao trabalho, né? Todo trabalhador, e a questão da educação para todos. Criaram impostos para os ricos tiveram que pagar altos impostos, a fim de que os governos pudessem dar assistência aos desempregados e aos velhos. Distribuíram terra dos nobres emigrados contra-revolucionários para as famílias de camponeses. Então eles pegaram essas terras dos nobres e distribuíram aos camponeses. Uma verdadeira revolução social e democrática dentro da revolução burguesa. Vocês aproveitem para ir para perceber o sentido de ter hoje, né, essa questão de esquerda, direita, né? Foi daí da Revolução Francesa que se tira esse ponto da questão de partidos ligados à esquerda e partidos ligados à direita. Os jacobinos aqui dá para perceber que são, né, de esquerda, né? Não há dúvida disso. Mas não bastavam as leis sociais. Para defender a revolução, o que a convenção fez? Para defender a revolução, a convenção entregou grandes poderes a um grupo de deputados que formavam o Comitê da Salvação Pública. O principal dirigente revolucionário era o jacobino Robespierre, tá? Foi chamada para muitos a Era do Terror, né? Porque foi uma perseguição, né, aos opositores. Robespierre depois se torna um líder, né, que implacável, né, com aqueles que discordassem dele, tá? Começa então uma radicalização que os próprios partidários se sentem insatisfeitos, né, quando Robespierre toma essas atitudes radical. Entre os jacobinos há diferença entre eles, né? O Danton era um brilhante orador capaz de empolgar as massas, tá? Ajudou a criar o Comitê de Salvação. Depois ele propôs o abrandamento do terror. O Danton era mais moderado, né, do que o Robespierre, era muito radical, tá? Ele acabou indo, né, o Danton acabou indo para a guilhotina, porque para o Robespierre, né, ele era um traidor. Então Robespierre era o principal líder jacobino, né, e ele era implacável com seus inimigos, né? Defensor do direito dos pobres, das mulheres e dos judeus. Só que ele não tolerava nenhuma oposição política, né? Esse lado radical dele fez com que ele se tornasse muito intolerante. Faltava diálogo, né? Inclusive diálogo com seus próprios partidários e com a oposição. O Marat era um médico jornalista, né? Amigo do povo, estimulou as ações revolucionárias de seus culottes. Quando um arrogante nobre general austríaco ameaçou castigar os franceses caso fizesse algo contra o rei Luís XVI, Marat iniciou uma grande campanha exigindo o julgamento e a execução do antigo monarca. Marat, né, teve grande participação no processo revolucionário, inclusive na execução do rei Luís XVI. Vamos ver aí o fim, né, essa questão do fim da era jacobina, né, a revolução congelada. Os jacobinos recorreram ao terror para enfrentar a violência contra-revolucionária, mas a população, apesar de aplaudir as execuções, se sentia cada vez mais insegura. Muitas vezes, simples suspeitos eram presos e guilhotinados. A lâmina da guilhotina atingia também os inocentes. Os jacobinos tinham tanta convicção de seus ideais que não admitiam nenhuma crítica. Imagina, nem os próprios partidários poderiam criticar, né? Para eles, toda oposição servia contra a revolução. Não tinha que ter oposição. Toda oposição era, né,
estava ameaçando a revolução. Então, quando eles próprios começaram a discordar um dos outros, ficaram divididos e enfraquecidos. Robespierre golpeou até mesmo seus aliados. Danton, como eu falei antes, né, que propunha que a revolução acabasse com o terror, e Hebert, que exigia uma pressão maior ainda sobre os ricos. Robespierre queria que toda a sociedade sob seu controle, para que ela não se desviasse do verdadeiro caminho revolucionário. Ora, por todas essas questões do Robespierre, essa radicalidade, essa falta de diálogo, intolerância, acabou o quê? O resultado foi que Robespierre e os jacobinos acabaram se isolando da sociedade, perderam o apoio dos sans-culottes, que eram aliados deles, né, principal aliados, e atraíram a raiva da burguesia e da planície. A planície, lembrando que era o centro, né, o centro político, né, de partidário. Então, no momento tão aguardado pela burguesia, aproveitando do fato que o Robespierre estava doente, aproveitando disso, né, compreendendo, né, as reuniões da convenção, né, o grupo do Pântano preparou o golpe naquelas reuniões, né, que eram feitas. Numa ação fulminante, Robespierre e seus companheiros jacobinos foram presos e executados, né, sem julgamento. Foram executados sem julgamento. A grande burguesia resumiu o controle da revolução. Era chamada a reação termidoriana. Depois disso, né, com a queda dos jacobinos, nós tivemos o diretório, uma questão também, né, desse governo aí formado provisório. Depois logo tivemos a questão, né, de uma ditadura aí comandada por Napoleão Bonaparte, né, a questão do bloqueio continental, tá, a questão que a França queria expansão do seu comércio, domínio, né, por toda a Europa e também nas colônias que eram dominadas até pela Inglaterra, toda aquela questão toda, tivemos Napoleão Bonaparte. Mas esse é um outro assunto, né, que certamente eu estarei abordando aqui mais adiante no meu canal, né, sobre Napoleão Bonaparte e a questão do bloqueio continental. Mas o que vimos aqui é o processo, né, da Revolução Francesa, né, a questão importante da Revolução Francesa é entender que se hoje tem a questão do habeas corpus, direito de ir e vir, é graças à Revolução Francesa, né? E se tem esse processo partidário, onde todas as classes participam da política e têm a oportunidade de também estar participando, concorrendo a cargos políticos eletivos, né, a esses cargos, é graças à Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa é um marco muito importante, tá? Que até hoje ela é estudada, né, porque ela é uma referência, né, ela deixou aí, né, muitas coisas importantes. Então, galera, se vocês gostaram aí da minha aula, deixe o seu like e se inscreva no meu